Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é Dom Vital e a maçonaria no Segundo Império. Para tanto, nós vamos usar alguns artigos de Plínio Correia de Oliveira e que fala sobre o bispo Dom Vital e a chamada questão religiosa no Segundo Império. Eu começo aqui com um artigo do Plínio intitulado Prisão e Condenação pelo Governo Imperial. Eu já falei por diversas vezes que há vários programas falando sobre a maçonaria. É muito importante entender o contexto das revoluções que acontecem no século XVIII como um todo, né? Promovido por sociedades secretas ou sociedades laicas, né? Porque aqueles movimentos que aconteceram, revolucionários que aconteceram no século XVIII, eles têm uma proposta de base, uma proposta de visão de mundo, e não visão não no sentido somente ideológico, mas uma proposta de alteração do mundo. E dentre estas propostas, existia uma, especificamente, que foi encabeçada pela maçonaria de uma forma muito direta, que dizia respeito à destruição ipsis literis da cultura e da civilização ocidental. Bem, quando a gente fala em cultura e civilização ocidental, o Ocidente, ele se estrutura, o Ocidente, pelo menos no sentido em que nós entendemos hoje, né? As instituições ocidentais, a cultura ocidental. É óbvio que essa cultura ela é marcada por diferentes culturas, sejam elas cristãs, judaicas ou as chamadas pagãs indígenas. É óbvio que é. Mas a forma como o Ocidente se estrutura, inegavelmente, ela tem três grandes componentes, como diria Fernando Pessoa. Ela se estrutura a partir da filosofia grega, se estrutura a partir do direito romano, né? As instituições como nós concebemos de Estado e social, elas são instituições romanas, né? E ela se estrutura a partir da moral cristã, não da Igreja Católica, preste atenção. Ela se estrutura a partir da moral cristã, né? Então, o grande movimento do século XVIII, repito, encabeçado pela maçonaria, e não só, mas a maçonaria gerou este encabeçamento de uma forma muito contundente, colocado nos seus cinco parâmetros, ou as suas 5 colunas documentais principais. Isso está expresso. Nós já publicamos uma obra do Fernando Pessoa chamada Os 300, né, A Conspiração dos 300, onde essa obra do Fernando Pessoa fala claramente sobre isso, tá certo? Sobre o papel desses 300, dessa rede invisível, que tem um projeto de destruição exatamente desta base. Então vamos entender a filosofia grega, a legislação romana, né? O ordenamento jurídico romano e a moral cristã como os 3 grandes pilares da cultura ocidental. Pois muito bem. O século XVIII, essas revoluções, elas pretendem a destruição desse pilar. E é preciso entender que essa destruição é plena. Ela é uma destruição física.
Ora, se você vai destruir alguma coisa, é porque você vai construir outra, né? Então, o projeto é de duplo caminho. Eles visam destruir tudo aquilo que existe, né? De várias formas. Não é só uma mudança de poder, não é só uma questão econômica. Hoje, as universidades embaralham muito essa problemática seríssima de destruição do mundo, porque tudo é analisado sobre a esfera meramente econômica. Não. A esfera meramente econômica não explica o amplo leque de atuação, investindo contra o mundo material existente, as sociedades como elas se configuravam, e investindo contra toda e qualquer forma de espiritualidade. Hoje nós vivemos num mundo em que tudo é matéria. Ao mesmo tempo, e exatamente porque há um chamamento excessivo a uma materialização, ao dinheiro, ao consumo, a todos os tipos de desregramentos, né? A todos os tipos de consumos e de boçalidades e de desmedidas, existe um anseio por uma volta à espiritualidade. E pensa-se, erroneamente, que isso pode vir por decreto, ou que o reajuste social pode vir por via de um Estado forte. Como, por exemplo, as mentiras e as patifarias que o governo anterior ao do PT, o governo do miliciano, que foi cassado, propunha. Quer dizer, o resgate da tradição, o resgate da família tradicional. Ora, isso não é feito via Estado. Nunca foi. Não é o Estado que mantém a unidade e a estrutura familiar. Pois bem, Dom Vital, esse problema que nós estamos trazendo, que alcança o Segundo Império, ele já existia. Veja, quando acontece a separação do Brasil de Portugal, no golpe da independência, a maçonaria é um dos grandes agentes do golpe. Então, a partir daquele momento, a estrutura maçônica ela já tomou conta do império, do governo novo. Quando entra Dom Pedro II é educado por maçons. Ele tem uma cabeça completamente maçônica, né? Dom Pedro II é um indivíduo cujo reinado combate ferozmente a Igreja Católica. É preciso que se tenha isso em vista. Mas veja, isso que está acontecendo no Brasil, que terá um nome técnico, é a chamada questão religiosa, isso que está acontecendo no Brasil, está acontecendo no mundo inteiro, né? Então, de uma forma tardia, digamos assim, porque a Revolução, tardia porque a Revolução já havia sido feita e o Primeiro e o Segundo Império já estavam na mão da maçonaria. Pois bem, Dom Vital, bispo de Olinda e do Recife, era um frade capuchinho, tá? A sua morte é uma consequência, digamos assim, desse veneno que foi aspergido pela maçonaria, né? Dizem até que ele foi assassinado mesmo. Bem, olha, o que acontece? Dom Vital vai estudar fora. Quando ele volta, ele é designado para dirigir Olinda e Recife, e naquela época a revolução que havia feito no Brasil cometeu um erro enorme com Dom Vital, porque Dom Vital recebe autorização para estudar na França como seminarista, e isso é um erro de cálculo completo, porque ele começa a conhecer a maçonaria por dentro. E Dom Vital percebe que a maçonaria estava invadindo o clero e as ordens religiosas, porque dentro da propositura da maçonaria estava a destruição da cultura ocidental e cristã, não é? E estava a destruição da Igreja Católica. Ou seja, é a destruição plena do edifício ocidental. Quando você tem, por exemplo, a guerra entre o Islã, a guerra
entre o Islã e a Europa, declarada durante a Idade Média, a Alta Idade Média, a Baixa Idade Média, as pessoas entendem que o mundo muçulmano não aceita o mundo cristão e nem o mundo judaico, e vice-versa, tá certo? Então, quando os muçulmanos, a vida no mundo muçulmano, ela é diametralmente diferente, isso é visivelmente constatável. Vamos fazer um paralelo. A maçonaria, quando fala que tem o objetivo de destruir a filosofia grega, o direito romano e a moral cristã, o que ela está propondo é uma jihad. Uma jihad sob viés maçônico. Né? Então, o que acontece, a gravidade, entre outras coisas, dos movimentos do século XIX, é exatamente o projeto apocalíptico que é encabeçado. É isso que nós precisamos entender. É o projeto apocalíptico, é um projeto de destruição do mundo. Como foi, novamente, o mesmo projeto apocalíptico, o Terceiro Reich. O Terceiro Reich torna-se uma proposta extremamente nefasta, o nazismo, não porque ele era meramente um projeto totalitário. Ora, um projeto totalitário também era o comunismo. Mas o comunismo não tinha um projeto de extermínio. Preste atenção a essa diferença. O comunismo é um projeto totalitário de poder, evidentemente, e materialista. Mas ele não é um projeto de extermínio do mundo. O nazifascismo é um projeto de extermínio do mundo, sobretudo o nazismo. O fascismo com menos requinte. O fascismo tinha outras questões. O nazismo não. Hitler pretendia efetivamente bombardear a Europa inteira e construir, arquitetonicamente falando, um novo modelo de civilização. Com uma nova arquitetura, com novos códigos comportamentais. Isso era o Reich. O Reich, para ele dar certo, ele precisava de que o mundo fosse destruído. Veja, antecede ao Reich a proposta dos movimentos revolucionários. Não estou dizendo que existe uma ligação entre a maçonaria e o Reich. Estou dizendo que antecede o Reich os movimentos da maçonaria de destruição do mundo. Então, quando Dom Vital volta para o Brasil, ele percebe, né, e acusa a maçonaria de que as ordens religiosas e o clero estão cheias de maçom, né, só que ele não tem prova suficiente para demonstrar essa acusação. E ele é severamente punido em relação a isso. Com o passar do tempo, ele reúne provas suficientes para atacar, e aí começa-se uma grande questão, um grande embate, encabeçado por Dom Vital e pela maçonaria. Tá? Bem, esse é o ponto, digamos, de partida da coisa. Ora, o que vai acontecer? Dom Vital torna-se um grande mote, uma grande bandeira para Dom Vital, quando os jornais do Recife publicam a lista dos padres que pertenciam à maçonaria. Né? Então, Dom Vital convoca esses padres para uma reunião, perguntou a cada um se aquela acusação era verdadeira ou não. Então, aqueles que assumiram a acusação, ele pede para que eles abjurassem da sua adesão. Né? Portanto, você não pode ser padre e ser maçom. Veja, a Igreja Católica, ela tem mais de 20 bulas condenando a maçonaria. Ela tem umas 2 ou 3 bulas condenando o comunismo. Porque o comunismo é uma materialização do mundo. Mas o comunismo não visa a destruição do Ocidente como um todo. E repito, quando eu falo em destruição, é preciso que fique claro que a destruição é completa. Ela é um assassinato físico e ela é uma destruição, um bombardeamento de todos os edifícios. Então, nada que existe
É uma reconstrução. É como se você jogasse uma bomba atômica no mundo e ele tivesse que começar de novo. A questão de começar de novo é: quem serão os deuses dessa nova era? Entende o problema? Ele é muito sério. Ele é gravíssimo. E ele é altamente letal, perigoso. Bem, quando Dom Vital faz esse chamamento, alguns padres se recusam a abandonar a maçonaria. Dom Vital tenta fazer esses padres largarem a maçonaria. Muitos deles não fizeram, e Dom Vital fala que, diante dessa condição, portanto, da recusa do padre em ser, porque você de fato não pode ser padre e ser maçom. Então, que diante daquela condição, cabe a ele excomungá-lo. E aí, ele adotou o mesmo procedimento com as irmandades religiosas. Né? As irmandades religiosas, uma irmandade, ela é composta por pessoas que não são monges e nem freiras. As irmandades religiosas são compostas por pessoas laicas. Né? Ele pediu aos líderes maçônicos das irmandades religiosas que renunciassem à maçonaria. Esses líderes, aqueles que não obedeceram, ele excomungou e emitiu uma série de decretos arruinando a maçonaria. Né? Bem, então o Dom Vital, ele mete a mão numa cumbuca, e quando ele mete a mão nessa cumbuca, muito séria, que já tinha derrubado todas as monarquias na Europa, essas medidas vão causar uma grande turbulência dentro do Império Maçônico do Brasil. Tá claro? Então a medida de Dom Vital atingia diretamente o governo, a federação. O ponto de discórdia era que Dom Vital baseava suas ações nos documentos pontifícios do Papa Pio IX. E o governo imperial do Brasil sustentava que esses documentos não eram aplicáveis no Brasil, até que o imperador os aprovasse oficialmente. Bem, essa atitude que o imperador toma não faz o menor sentido. Tá claro? Porque a Igreja Católica é um Estado. Então, dentro da propriedade, a Irmandade Laica, né? E dentro das dioceses e das igrejas, o Papa é autoridade, não é o imperador. Né? Então, essa tese era teologicamente incorreta, porque se o Papa exigisse a licença de imperadores ou de presidente de república para que seus atos entrassem em vigor, ele não teria jurisdição direta e universal sobre seus fiéis. Então a unidade da igreja seria quebrada. Então o argumento que Dom Pedro II usa, Dom Pedro II era inimigo da Igreja Católica. Ele é amigo da maçonaria, ele é inimigo da Igreja Católica. E vamos entender o seguinte: o que significa a ação da maçonaria, que é o que eu expliquei no início. O que ela está propondo? Bem, então, essas ações de Dom Vital, elas atingem o coração do Império Brasileiro. Tá? Bom, por que atinge? Pelo seguinte... o que estava acontecendo? A igreja, ela tem uma estrutura de atuação, não é? Em que você tem um processo de evangelização, não é? Que você tem os missionários católicos, e você tem várias irmandades ou confrarias ou associações de fiéis destinadas a estimular nos cidadãos, nas pessoas civis, o espírito da igreja.
E são exatamente essas irmandades que difundem na sociedade os benefícios espirituais e temporais da influência cristã. Né? Então a linha de atuação é dupla. Você tem o próprio corpo da igreja, os padres, os freis, os clérigos, as freiras, e você tem um corpo de fiéis, de gente que é católica, mas que não é sacerdote, não constitui, não faz parte da estrutura sacerdotal. Essas sociedades, confrarias ou associações, elas contam no mundo inteiro, não só no Brasil, então, com a devoção dos seus membros, né? E, evidentemente, que as ações que essas sociedades e essas confrarias vão fazer são ações diferentes, mas são ações pastorais. Tá? Então, essas confrarias, essas sociedades, quando elas contavam com a simpatia da população, que no caso do Brasil era em sua grande medida católica, né? Ou convertida ao catolicismo, essas confrarias recebiam donativos, legados, dotações várias, entre elas financeiras. E isso se traduzia na posse de terras, prédios urbanos, dinheiro, alimento, as alfaias de valor, alfaias litúrgicas, né? A reforma das igrejas. Então era todo um patrimônio material que se valorizava, né? E que atingiam cifras consideráveis. Veja, isso está fora daquele patrimônio direto da igreja, né? Ou seja, ele é um patrimônio doado. Bem, nas fileiras desses irmãos, desses indivíduos que constituíam essas confrarias, existiam pessoas de um grande destaque político e social e religioso, né? Então, essas confrarias eram geralmente dirigidas por pessoas que eram destacadas socialmente falando e materialmente falando. Tá claro? Bom, então a confraria, as confrarias, elas giravam, funcionavam dentro do espírito católico. Tá claro? Portanto, a vida privada daquele indivíduo que pertencia àquela confraria estava em concordância com a vida regular, o ambiente religioso. Pois bem, você não pode pertencer à Igreja Católica, né, sem que você seja a confraria católica, sem que você seja um católico, digamos assim. Essas confrarias faziam obras espirituais, faziam obras temporais de caridade cristã. E, evidentemente, que essas irmandades não podem defender interesses que não sejam os interesses da Igreja Católica. Tá claro? Bem, o que vai acontecer? Dom Vital, então nós estamos falando de um apostolado leigo, tá? Dom Vital, os papas, os bispos, os padres, em todos os tempos, tiveram um cuidado muito grande para acrescentar ao corpo da igreja este tipo de apostolado leigo, que apoia grandemente o apostolado litúrgico, teológico, né, e as ações de caridade. Evidentemente que é no próprio espírito da igreja, é dentro do próprio espírito da igreja
que este apostolado se confirma, o apostolado leigo, e se propõe. Tá claro? Dom Vital, o que ele percebe? Ele percebe um problema grave. A maçonaria havia invadido subrepticiamente as irmandades. Então, se aquelas irmandades tinham um certo culto, cultuavam, vamos dizer, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. É uma irmandade claramente laica. Ela tem um rito específico, ela tem uma celebração específica, a maçonaria. O líder daquela irmandade era maçom, por exemplo, e ele começava a perverter e a alterar o rito daquela irmandade, o culto a Nossa Senhora dos Pretos. Tá claro? E eles iam fazendo gradativamente pequenas alterações, de tal forma que, impregnando a influência maçônica dentro do catolicismo, dentro do cristianismo. Então, Dom Vital percebe isso de uma forma muito intensa. Qual é a tarefa que ele se autoimpõe? Então, ele entende que é preciso uma regeneração daquelas irmandades. É por isso que ele chama os padres, não é? E ele chama os chefes das irmandades e pergunta quem é maçom. E orienta e exige que eles larguem a maçonaria, porque não é compatível a maçonaria com a Igreja Católica. Quem se recusa a fazê-lo, ele excomunga. Bem, então veja, é preciso romper com a maçonaria, porque todos os degraus da hierarquia social e política da Igreja estavam tomados pela maçonaria. Então, lutar com a maçonaria nas irmandades era perturbar e dilacerar diretamente todo o contexto da sociedade brasileira. Tá claro? Então, Dom Vital, ele enfrenta um problema duplo. Ele tem padres, freis, que são maçons, bispos, e que atuam dentro da política brasileira, e ao mesmo tempo ele tem fiéis, católicos, gente leiga, que é maçom e que está atuando na direção das irmandades. Então, quando ele investe contra a maçonaria, né, ele investe num duplo sentido. E ele cria um problema enorme com o imperador. Ele cria um problema não só com o imperador, bem como ele cria um problema com o império como um todo, com o Congresso, com o parlamento, com os grandes senhores de engenho. O problema é muito grave, né? Bem, e aí Dom Pedro II sai com essa regra de que a Igreja não tem voz nem vez no Brasil e que a Igreja só poderia atuar no Brasil sob beneplácito e aprovação oficial do imperador. Isso é um regime ditatorial, tá claro? É mais ou menos o que a França fez quando a França incorpora a Igreja Católica. O Papa não manda mais, quem manda é o Napoleão, ou é qualquer outro presidente francês. E até hoje é assim, né? Então, Dom Vital troca correspondência com o governo imperial, defendendo a Igreja e também o seu direito de atacar a maçonaria. E, evidentemente, que essa defesa árdua culminou com a sua prisão, né? Uma ordem do imperador é expedido para prender Dom Vital e ele é levado do Recife ao Rio de Janeiro para ser julgado por um tribunal imperial. Óbvio que ele vai ser condenado. Então, Dom Vital recebeu essa encomenda e o Plínio descreve essa cena, que foi muito emblemática. Ele relata, né? E eu vou aqui ler a cena. Um juiz, um policial e um coronel do exército foram designados para proferir a ordem de prisão.
Dom Vital sabia que seria preso e aguardou os oficiais vestidos com trajes solenes de bispo, acompanhados de seu clero. Os oficiais entraram no palácio episcopal e Dom Vital apareceu diante deles com mitra e báculo. O policial disse: Excelência, tenho o dever de prendê-lo. Dom Vital respondeu: Bem, aqui estou. O oficial: Vossa Excelência deve se considerar preso. Dom Vital: Só quando você colocar a mão em mim, para que eu tenha a prova de que você cometeu violência contra a minha vontade. O oficial se aproximou dele, colocou sua mão blasfema no ombro do bispo e disse: Vossa Excelência está preso. Dom Vital responde: Já que sofri violência do Estado, vou acompanhá-lo, mas irei a pé. Então veja, com isto Dom Vital, ele é preso, mas ele mostra para a Olinda inteira, né, o que o Império está fazendo. A prisão é completamente ilegal, sobre todos os aspectos. Né? Então, a troco do que Dom Pedro II, ou que o Império, foi entrar numa questão que dizia respeito à Igreja com a maçonaria. Uma vez que a Igreja é um Estado independente, não deve obediência e nem pede licença para nenhum governo constituído no mundo. É uma questão interna da Igreja. Ela tem o direito de. Agora, como Dom Vital, né, mexeu nas estruturas, se aquilo não fosse tão importante, o Império não teria reagido daquela forma. O que prova efetivamente que Dom Vital sempre esteve correto naquela questão. O que significa a perda das irmandades para a maçonaria? O que significa a perda ou a exclusão de padres e sacerdotes para o governo imperial ou para o projeto da maçonaria? Não, sob nenhum aspecto, faz sentido aquela prisão. Né? O fato é o seguinte: a distância percorrida entre o Palácio da Soledade e o porto onde o navio esperava o bispo, ele andou a pé. Ele foi seguido por parte da população. E a população espalhou a notícia de que o Império está prendendo o bispo. O bispo é extremamente inteligente. Né? Então, isso produziu uma reação em cadeia que prejudicou muito o prestígio de Dom Pedro II. Olha, quando Dom Pedro II foi deposto, eu já falei várias vezes da figura de Dom Pedro e é preciso não confundir. Se o Segundo Império teve alguns méritos, isto é devido à personalidade do imperador. Não como modelo de Estado, que foi a pior coisa possível, que não tinha relevância alguma, não tinha projeto nenhum. E era dirigido por uma malta completamente inconsequente e incompetente, que só prezava os seus delírios de poder privado. Né? Uma das provas mais contundentes da ineficácia de Dom Pedro II e do perigo dele é que, conspirando para depor o Império, sim, participou muita gente da Igreja Católica. Porque Dom Pedro II, o governo imperial, era inimigo da Igreja Católica. Agora, não basta aqui a gente ter... Eu não sou católico, por exemplo. Aliás, eu não tenho religião. Mas é preciso entender o que significam as religiões no contexto do mundo, seja para o bem, seja para o mal. E o que significa aquele projeto da maçonaria de destruição do Ocidente. Né? E o Brasil foi o grande país que ajudou
a consolidar o projeto de destruição da cultura ocidental e cristã. O Brasil tem um peso muito grande em relação a isso, né? Bem, o fato é, do Palácio da Soledade até o navio que traria Dom Vital para o Rio, aquilo ali produziu uma reação em cascata, né? Uma reação popular. Dom Pedro II, o Império, o prestígio do Império, ficou extremamente abalado, né? Isso gerou uma turbulência sociopolítica imensa. Então, o Império, temendo que o povo se reunisse para apoiar Dom Vital e que o povo apoiasse Dom Vital e tornasse o governo mais impopular do que já era, as autoridades civis proibiram o prelado de ir a pé. Tá? Bem, mas isso não impediu o fato da população entender que o bispo estava sendo preso. Então, quando ele se paramenta, a ação não é contra Dom Vital, a ação é contra a igreja. É preciso entender o que significam as instituições, tá? Vou fazer um paralelo. Esse caso recente que aconteceu com esse ministro, esse juiz do Supremo, esse Moraes, na Itália, em que ele foi atacado e a família, não estou entrando aqui no mérito da questão, e ele chegou no Brasil e moveu a ação no sentido de interrogação e de prisão, se for o caso. Aí tem uma série de posts completamente enlouquecidos, dizendo que, tratando o Moraes como um mero juiz. É preciso entender o seguinte: o ministro do Supremo Tribunal Federal, no Brasil, ele não é uma pessoa. Ele é um órgão do judiciário. Compreendeu a diferença? É um órgão do judiciário. Então, evidentemente, que quando você ataca esse sujeito, você está atacando o judiciário em si, não é a pessoa. Essa falta de conhecimento mínimo do que é uma instituição ocasiona erros tremendos. Então, quando o bispo é preso, quem está sendo atingido não é o bispo, não é a pessoa dele, não é Dom Vital, é a igreja. Né? Bem, no Rio de Janeiro, para não se deparar com o mesmo problema, as autoridades políticas trocaram do primeiro navio por outro navio em Salvador, para evitar que o povo, já sabendo que Dom Vital estava vindo por aquele navio, que o navio fosse identificado. Entendeu? Então, Dom Vital entra secretamente no Rio e ele foi transferido diretamente para uma prisão da Marinha, onde ele permaneceu até o dia do julgamento dele. Ele entrou no tribunal e foi conduzido a um banco indigno, pequeno. A forma do banco indica muita coisa. Você é um meio do Estado de atacar a igreja, não reconhece a igreja. Não é? Um dos juristas favorável a Dom Vital pegou na sua cadeira e levou a cadeira ao bispo para que ele se sentasse com honra. Então veja o que o Império fez com Dom Vital. Hein? 2 advogados muito famosos foram escolhidos para defender Dom Vital. Foi o Zacarias de Góes, que era um senador, e o Cândido Mendes de Almeida. Antes do início da defesa, Dom Vital fez essa declaração perante o tribunal. Abre aspas. Recuso a defesa que me foi oferecida
porque nego o direito deste tribunal civil de julgar um bispo da Igreja Romana, católica e apostólica. Um bispo só pode ser julgado pelo Papa. Portanto, declaro minha oposição a esta defesa. Ok? E é exatamente isto. Nenhum poder civil pode julgar um bispo. Só a igreja pode. No banco dos réus, tinham outros 2 bispos que acompanharam Dom Vital nesse julgamento. O bispo do Rio, Dom Pedro Maria de Lacerda, que era um homem sem valor nenhum. Era uma criatura vil. E um bispo americano, que por acaso estava no Rio de Janeiro. Né? As galerias do tribunal estavam repletas de civis que estavam coniventes ou consoantes com o Dom Vital. Ele foi condenado a 4 anos de prisão, né, com trabalho forçado. O imperador dispensou ao Dom Vital do trabalho por medo efetivo de que o governo caísse diante da indignação do povo. O companheiro de prisão de Dom Vital é um outro bispo muito interessante, Macedo Costa. Né? Interessante em que sentido? Macedo Costa era um bispo covarde, medíocre, ele era antítese de Dom Vital. Esse sujeito sempre buscava concessões e obediências. Então, ter esse Macedo Costa como companheiro de prisão foi um dos maiores métodos de tortura que o Império pôde impor a Dom Vital. Né? Durante o período em que ele ficou preso, Dom Vital recebe uma pressão muito forte para suspender as excomunhões que ele havia proferido no Recife. Dom Vital ficou inflexível e ele se recusou. Então vocês vejam que o interesse do Império qual é a importância da excomunhão no tecido social e no tecido político. Porque o sujeito é preso para levantar a excomunhão. E ele se recusa. Acontece que durante a prisão de Dom Vital, a popularidade dele cresceu enormemente e Fortaleza tornou-se um centro, um local de peregrinação. E a Fortaleza, não Fortaleza, a cidade, mas a prisão onde ele estava tornou-se um local de peregrinação. Então ele ficou preso na Ilha das Cobras. Né? Vinha gente em peregrinação constante no Brasil, no mundo inteiro. Né? Era muito interessante a forma como o Dom Vital escrevia. As cartas que ele escreveu da prisão, ele começava sempre com as seguintes palavras: da minha prisão na Ilha das Cobras, vírgula, colocava a data e começa a carta. Tá? Bom, essa situação é uma situação muito interessante, não é? Porque Dom Vital tem digamos, um grande inimigo nessa época, entre outros, mas um inimigo muito robusto que ele encontra, um opositor, é exatamente o Barão do Rio Branco, que era ministro, não é? Entre outros, tá? Duque de Caxias é inimigo de Dom Vital. Tinha um outro bispo, Dom Antônio Macedo, né? Bispo de Belém do Pará, Antônio Macedo Costa, que também denuncia as ações da maçonaria. Bem, quando Dom Vital está preso na Ilha das Cobras, né, ele mandou publicar, mesmo preso, uma carta intitulada Maçonaria e os Jesuítas, com 139 páginas.
tá? Então ele vai sendo visitado por milhões de fiéis. A própria princesa Isabel vai visitá-lo. E com a ajuda da princesa Isabel, Dom Vital chama à fortaleza os seminaristas do Recife. E ele vai ordenar esses seminaristas dali mesmo. Bem, o Papa, então, começa a mandar cartas diretamente ao imperador do Brasil, pedindo que ele libertasse os bispos. O imperador está-se nas tintas para o Papa, mas o Duque de Caxias, vendo que aquela questão está escalando cada vez mais, ele propõe ao imperador uma anistia. O que está escalando? Está escalando um conflito social, está escalando um conflito interno. Dom Pedro II era um homem muito, muito obstinado, muito teimoso, e não admitia que a sua autoridade fosse questionada. Bem, cai o gabinete do Visconde do Rio Branco, por razões políticas. O Visconde do Rio Branco é um dos grandes opositores, é maçom, de Dom Vital. O gabinete dele cai, abriu um flanco dentro do Império, E o Duque de Caxias é chamado para suceder o Visconde do Rio Branco. Ele aceitou com a condição de conceder anistia aos bispos. Aí, depois de um longo processo e de muita crise aberta, Dom Pedro II decreta a anistia que liberta Dom Vital. Bem, então, Dom Vital vai a Roma, é recebido pelo Papa Pio IX, não é? E pronto, volta. O Papa manifesta apoio público a Dom Vital, publica uma encíclica chamada Exorta, que condena mais uma vez a maçonaria, apoiava os bispos brasileiros, e ao mesmo tempo o cardeal Antonelli, que é autorizado pelo Papa, telegrafa ao núncio apostólico do Brasil, mandando suspender os interditos das irmandades, sem a exigência da prévia eliminação dos maçons. Essas coisas, não é? Bem, aqui então nós temos que a própria igreja dá uma na cruz e outra na caldeirinha. Tá certo? Dom Vital, quando volta ao Brasil, visita vários lugares na França, vai à Itália, etc. Volta ao Recife, ele recompõe, digamos, as instituições fechadas, reabre o seminário, no Brasil sobe ao governo um dos maçons mais horrorosos da história brasileira, que era o Saldanha Marinho. O Papa Pio IX morre pouco tempo depois, e pouco tempo depois morre Dom Vital. Dom Vital morre muito novo, ele morre com 33 anos de idade. Ele foi enterrado na cripta dos franciscanos em Versailles. Mais tarde, ele é transladado para o Recife. Hoje ele está enterrado na Basílica de Nossa Senhora da Penha, no Recife. Então, existe uma mácula muito grande, uma vergonha, inclusive, para os católicos brasileiros, uma mancha sobre a diocese de Olinda e Recife, por conta dessas ações que se desenrolaram com Dom Vital. Dom Helder Câmara e Gustavo Corsão, por exemplo, vão fazer alusões e reflexões a respeito dessa questão,
né? Então, um dos subprodutos da maçonaria vem a ser o comunismo. É um subproduto. A maçonaria é 200 mil vezes mais letal do que qualquer subproduto dela. Agora, que o comunismo, como é colocado, é um vazio, é uma solução de vazio espiritual, mas ele não é uma proposta, como virá a ser o Reich depois, né, de destruição do mundo. E tampouco é uma proposta de destruição do mundo completo, hein? Quando eu digo o comunismo tem uma destruição, tem. Mas é preciso entender a graduação dessa destruição, né? Enfim, eu tenho falado bastante sobre esses assuntos dos movimentos revolucionários e da simbólica que envolve esses movimentos revolucionários no século XVIII, porque eles são extremamente importantes. O que nós estamos vivendo hoje, 300 anos depois da emergência desses movimentos, em grande medida explica os conflitos e a materialização do mundo, né? E nenhuma medida de salvaguarda há de vir pelas mãos do Estado. Mesmo porque o Estado, ou o que a gente entende como instituições, eles foram destruídos nesse processo. Não como a maçonaria pretendia, né? Mas há uma destruição. Então, o século XXI é um século de reconstrução, né? Como é que vai ser feita essa reconstrução do mundo? Como é que vai ser recuperada essa sociedade defraudada? Como é que as famílias vão se ajustar, né? Como é que o homem vai iniciar um processo de autoconsciência individual? Enfim, isso ainda está por se saber, né? Mas, historicamente, nós temos inúmeros elementos, no mínimo 2.000, 3.000 anos de cultura, no caso do Ocidente, até mais, que prova que nenhuma sociedade vive extirpada da sua porção espiritual. Porque o mundo, o fundamento do mundo é espiritual. É símbolo, é comunicação, é transcendência. E todas as propostas que investiram somente na validade e na realidade da imanência levam, inevitavelmente, num sentido imediato, de curto prazo e de longo prazo, a uma decadência e a uma destruição irreversíveis, né? Então, é preciso retomar a espiritualidade, a ideia do sagrado, a ideia do transcendente, a ideia da religião, porque também as religiões se corromperam, né? Como é que isso vai ser feito? Ora bolas, eu não tenho uma fórmula mágica. O que a gente pode constatar é o cenário de destruição. E exatamente porque há um cenário de destruição, está muito claro que há igualmente provas de uma reconstrução, de um reerguimento. E ele não está vindo pelas vias tradicionais, né? Mas que o século XXI, do século XXI em diante, então, no meu entendimento, no meu estudo, o século XXI é um século que vai marcar a reabilitação do sagrado e do transcendente, né? Bem, nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.